Galera, vocês viram aí, né, no começo do vídeo, o protesto da Ciaramô, mais um, tá? É bom deixar claro isso, que não é de hoje, que a Ciaramô também está insatisfeita, a torcida organizada, a torcedor comum, os protestos em relação a essa diretoria, a gente estava até conversando aqui em off, desde o jogo contra o Independente, já rolava, naquele primeiro jogo que o Dorival estreia com o Ceará, e já rolava ali alguns xingamentos até o Ceará conseguir virar aquele jogo. Então, vamos falar sobre tudo isso que está rolando, você que está chegando por aqui, taca o dedo no like. Deixa o like, compartilha, manda pra galera, cara. A gente tá aqui todos os dias, de torcedor para torcedor, então chega junto, quem puder ser membro aqui do BPR, botão seja membro aqui do lado de inscrever-se ou de inscrito. A partir do plano BPR Bronze, você ainda entra lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Só tem doido lá. Todo dia a galera resenhando sobre o Vozão, tá? E vamos lá, mais um protesto agora, Klaus, e foi no futsal, hein? No futsal, a galera trouxe essas faixas aí de Fora Robson, Conselho Omisso, Diretoria Amadora. A gente passou os vídeos antes da gente estar falando por aqui. E assim, cara, será possível que ainda vão continuar ignorando, né, essa insatisfação do torcedor? Tudo bem que não vai ter mais estádio, né? Pelo menos no Brasileirão. Por um lado é até bom, mas o torcedor continua insatisfeito, né? O clima não melhorou, né? A gente vê a insatisfação da torcida, que hoje continua muito forte. Vão haver protestos, né? Já estão sendo marcados protestos muito fortes, muito contundentes. E, bom, é uma situação que realmente, como você citou, a Ciaramô e a torcida também, porque é importante lembrar que contra o Independiente, que foi a primeira leva de críticas, né, dirigidas ao Robinson, no estádio que eu tenha visto. Inclusive, eu lembro que na época eu disse, eu nunca tinha visto um presidente do Ceará receber ser ovacionado ao contrário. Nem Eugênio Rabelo tinha recebido críticas tão contundentes, tão fortes, vindas das arquibancadas. E quando começaram a gritar, começaram pela Ceramô, mas o estádio puxou também. Então, foram críticas muito contundentes. O que me pergunta, Douglas, é que muitas das vezes essas críticas continuaram ao longo do ano. Em momento algum, foi tentado minimizar, apaziguar, dialogar com a torcida. E o clima foi piorando, piorando. Era uma bola de neve. Uma bola de neve de tensão. Foi tensionado a relação torcedor e diretoria. Ao máximo, ao limite extremo. E é tanto que explodiu, infelizmente, naquela confusão contra o Cuiabá. Mas isso foi criado, né? Isso não foi por acaso. Isso aconteceu realmente por esse distanciamento, essa relação fria que a atual gestão do clube tem com o torcedor. E isso, obviamente, afeta demais os ânimos e todo o clima do clube como um todo, seja para a torcida, seja para funcionários, jogadores, treinador que está por aqui ou não, com o Dorival, que ficou surpreso com a forma como a torcida vinha criticando, e também porque depois de 3 jogos fora de casa, o empate com o Santos, vitória com o Independiente na Argentina, e o empate contra o São Paulo, né, buscando o empate, quando estava 2-1 para o São Paulo, o torcedor chegou e foi protestar, criticou, em vez de tentar apoiar. Não houve uma receptividade no aeroporto, não teve absolutamente nada. E aquilo ficou um pouco a sensação de que, pô, os caras podiam ter vindo receber a gente, né? A gente fez a maior vitória da história do futebol cearense fora de casa, assim, numa competição internacional. E não houve, porque o clima se perdeu pelo caminho. E eu fico impressionado como tudo isso se criou, Douglas, ao longo do tempo, em que você vai ao estádio como presidente de um clube, com sua família, familiares seus vendo seu nome sendo xingado, funcionários seus que trabalham no dia a dia do clube vendo você sendo xingado todo jogo, quase todo jogo, e você não sentir aquilo. Você pode ser forte. Você pode ser realmente um cara equilibrado em relação àquelas críticas. Mas ao mesmo tempo é importante lembrar que aquelas críticas em que você consegue lidar com elas como pessoa física, para você, para o seu próprio ego, ela não é suficiente para você também lidar com o cargo que você ocupa. Quando você é presidente, você precisa saber internalizar esses problemas, absorvê-los, encará-los com coragem, mas você também tem que lembrar que aquilo está afetando o treinador que está ali na borda do campo, quando ele vê que o teu presidente está sendo xingado, os jogadores em campo,
os teus funcionários no dia a dia, o clima vai piorando. E isso vai afetando no pênalti perdido. Isso vai tornando o clima do Ceará pesado. Isso afeta todos nós. E é importante refletir sobre isso, porque o cargo de presidente precisa de um líder. E não de alguém que só saiba absorver, deixa comigo, eu aguento. Você pode aguentar, mas você também é um gestor, você também é líder. E a sua equipe precisa estar junto com você, dialogando, explicando os motivos e também falando com o torcedor, porque o presidente do clube, ele lidera também a torcida. Ele também é um torcedor. E o presidente do clube, ele é só o torcedor que está ocupando o cargo de presidente do clube. Nada mais do que isso. Mas se você se sente algo a mais do que um simples torcedor, o seu lugar não é na presidência do clube. E daí começaram os erros. A bola de neve. Bomba no centro de treinamento. O Vina tendo que ir correr para poder tentar resolver alguma coisa. Não é o papel do Vina. Não é o papel sei lá, do treinador. O papel é do presidente, do diretor. E os É um momento jogadores indo na crítico. sede da Ceará Amor, naquela época? Nenhum dirigente do clube acompanhou um jogador naquele dia para conversar também com a torcida. Esse não é o papel do Vina, esse não era o papel do Luiz Otávio e do João Ricardo. O papel podia até ser compartilhado com eles, mas isso era papel da diretoria. Por isso que às vezes a gente esquece e critica acima da conta os jogadores dessa temporada. Eu sei que a bola não está entrando, em parte a culpa também é deles. Mas eles estão carregando um fardo muito injusto, causado por essa diretoria, Douglas. Cara, é como você falou muito bem, assim, eu concordo completamente. A corda foi ali tensionada muito porque foi ignorado, cara. A gente sempre fala isso, quanto mais ignorar o torcedor, mais alto ele vai falar, mais alto ele vai gritar, mais alto ele vai xingar, até ser escutado. Acho que o presidente, o Robson, só se deu conta que não era para ter ignorado tanto depois que deu a tragédia que foi no jogo contra o Cuiabá, com invasão de campo, com confusão nas arquibancadas, que, cara, assim, você tem que ver a questão como um todo. Você não pode chegar e achar que o Ceará é um escritório de contabilidade, que você resolve apenas fazendo processos, trabalhando os processos, né, fazendo pagamentos, sendo tão objetivo. Você precisa incorporar também a liderança que o presidente precisa ter, cara. Qualquer presidente de clube dá a cara a tapa quando a situação chega num ponto que você está sendo xingado no estádio. Quantos clubes passam por isso no futebol brasileiro? Não dá para tu achar normal você ser xingado. Você está assistindo o jogo com a sua família e está sendo xingado pela torcida enquanto o jogo está rolando. Cara, você tem que falar. A gente falou isso várias vezes aqui no canal, várias vezes. O Robson tem que aparecer e dar qualquer tipo de satisfação e dizer o que é que está acontecendo para ser corrigido os problemas de futebol. E não fez, ignorou. E foi ignorando. E aí, meu amigo, agora a relação clube e torcida está mais desgastada possível, né? Embora os 50 mil sócios está baixando, é bom deixar bem claro, vai baixar ainda mais. A gente chegou num pico de mais de 51 mil sócios e vai baixar. Pode ter certeza disso, ainda mais sem estádio. Vai chegando no final do ano, a galera não vai renovar. Muita gente não vai renovar, porque está frustrada com a gestão desse clube, principalmente em 2022. Muita coisa tem que ser repensada, Cláudio. A gente tem falado isso, mas a gente vai repetir sempre, porque a partir do ano que vem as coisas vão ter que mudar, cara. Não dá. O Ceará não suporta mais um ano desse tipo de mentalidade, desse tipo de visão em relação ao futebol. É uma pena ter que ter chegado ao ponto que chegou, porque estava nítido que isso ia acontecer, mas talvez para a gente que sinta como torcedor ainda, né? Porque eu acho que esse sentimento de que as coisas estavam tensionando, que a corda estava sendo arriscadamente esticada ao limite, todo mundo que é torcedor e que tem aquele sentimento da paixão e da preocupação com o time, que consome conteúdo sobre o Ceará o dia todo, no Twitter, no Instagram, aqui no YouTube, ele estava sentindo que isso podia acontecer. Pelo silêncio, pelo desgaste com a relação com a atual diretoria. E óbvio que esse clima muito mais tenso levou ao que a gente viu no jogo de domingo. É uma pena ter chegado a esse ponto, mas eu espero que... Eu não sei se eles vão se sensibilizar,
porque eles, até hoje, têm encontrado percepções que fogem à realidade, que fogem aos fatos, que fogem ao contexto onde as coisas estão acontecendo de fato. Eles estão olhando por outros caminhos que eu não sei onde eles estão. Então é sempre uma desconexão com a realidade muito forte e que, obviamente, está refletindo em todos nós. E quando eu digo nós, são também nas pessoas que estão dentro do clube, seja jogador, treinador e funcionários. Eles também estão sentindo muito essa desconexão. Com certeza estão sentindo. Porque não é possível que a gente aqui, que fala sobre o Ceará todo dia, não consiga minimamente perceber a gravidade de onde tudo isso podia dar. E eu tenho certeza que também para quem está dentro do clube torce pelo Ceará, o que eu já falei, vocês que estão no Ceará, são funcionários, vocês são as joias do clube. Que amam o clube, trabalham no clube, vocês são as joias do clube. Se a gente tem a esperança de voltar por dias melhores, vai ser junto com vocês. São vocês que vão fazer o caminho da mudança. Vocês que amam o Ceará e trabalham no Ceará Sporting Clube. Momentos difíceis vão vir, mas isso vai passar. Esse momento ruim, essa situação em que a gente está, pode até ser que a gente tenha que atravessar uma situação mais difícil, que seja um rebaixamento. Mas junto com vocês a gente vai conseguir superar. Então a gente precisa resgatar o nosso amor pelo Ceará Sporting Clube. Eu até falei, Douglas, dias atrás, sobre a questão da gente estar perdendo a questão cultural do nosso time. A gente não está se sentindo mais, sabe, aquela coisa do Ceará. Cadê o Ceará, cara? Cadê o nosso Ceará? Entendeu? A gente precisa resgatar o nosso Ceará Sporting Clube. Porque não se pode você se tornar alguém que não tem mais, em parte, a paixão para fazer as coisas. Tudo é movido. Dentro do futebol, você tem que ser gestor, você tem que ser pragmático, cabeça fria em muitos momentos. Mas um elemento não pode deixar nunca de estar no teu subconsciente. A paixão. Porque foi por ela, eu espero que sim, pelo menos, que te colocou como presidente de um clube de futebol. Porque é o sonho de muitos torcedores. Muitos sonham com isso, mas às vezes não têm a capacidade ideal de ser presidente. Mas é o que norteia todas as tuas decisões. É por essa tua paixão no teu subconsciente que tu norteia o futuro do clube que tu ama, que tu cuida das pessoas. E eu sinto falta disso, Douglas. A gente não tem cuidado das pessoas do Ceará. A minha sensação é de que essas pessoas... Por isso que eu estou tentando entregar o máximo de carinho a essas pessoas que estão no clube. Funcionários, todo mundo. Porque eu acho que o problema está vindo lá de cima quase que 100%. Meu amigo, não tá fácil não, viu? E tá sendo um tema recorrente aqui das nossas lives, dos nossos vídeos, porque é algo que a gente sente e é algo que a gente, como torcedor, precisa apontar, porque para mim é fundamental a mudança de clima interno para que o Ceará consiga voltar para os trilhos, né? E principalmente escapar do rebaixamento aí, que está bem próximo. O Ceará está gravemente ameaçado. Mas vamos ver, domingo tem jogo. No domingo a gente vai ler, né? Mais uma vez eu encerro o vídeo assim, dizendo que no domingo a gente vai conseguir ver o que é que o campo vai nos falar em relação a esse ânimo, em relação a esse clima, esse foco dos atletas deste campo, beleza? É mais um vídeo aqui para vocês. Deixa o like, manda pra galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto demais. Bom fim de semana. Não é live, não. Tem muita gente que tá assistindo aqui em estreia, tá achando que é live. Não, a gente não tá mais nem aqui. Tá em outro canto. Tá em outro lugar. Viu? Simbora. Valeu. Bora, vozão. Bora pro Raj.